Eu já dei um tempinho aí, vamos começar, que o intuito é não demorar, porque eu sei que nós temos muitos afazeres, né? Esse horário é horário de janta, o marido chegando, filho cansado, e aí eu sei que o intuito é não tomar muito tempo. Hoje eu coloquei um pouquinho mais cedo, porque algumas pessoas tinham célula, mas mesmo mudando, acabou não entrando, né? Mas amém. Amanhã também vai ser um pouco mais cedo ainda, porque nós temos uma reunião da nossa macro, um encontro de casais, e está marcado para estar lá das 6h30 às 7h30. Então amanhã provavelmente eu devo marcar 6 horas. Eu sei que vai ter dias que não vão conseguir entrar todo mundo, todos os dias, de repente, né? O intuito era para entrar, mas eu também compreendo os nossos muitos compromissos, né? Mas por isso que eu estou gravando aqui um pouquinho no celular, para conseguir mandar pelo menos um resuminho lá, aquilo que a gente lê, para todo mundo ir se abastecendo aí no seu tempo. Bom, vamos começar. Eu começo orando, tá? Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por esse dia, por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Deus, por cada vida que está aqui nesse momento, nessa reunião. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, os nossos corações e pedimos, Deus, age com liberdade, som do mais profundo, mais íntimo de cada coração aqui nessa noite. O Senhor tem liberdade para agir em nós, Deus, tirar de nós toda ferida, toda raiz de amargura, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Nos encha do Espírito Santo, nos encha, Pai, de tudo aquilo que vem dos céus, que nós sabemos que nos abençoa tanto, nos prepara, Deus, para todas as dificuldades, todas as oportunidades, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós dizemos sim, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, ó Deus, prepara-nos como instrumento em suas mãos para tocar outras vidas, para tocar as nossas famílias. O intuito desses 40 dias, Deus, eu digo mais uma vez, é nos abastecer da tua palavra, nos preparar, Pai, nos encher para transbordar sobre a nossa casa e a nossa família. Nós tiramos 40 dias para nos preparar como mulher, nos tornar de fato, Deus, como a sua palavra diz que somos, as auxiliadoras idôneas, as mulheres virtuosas, Deus. Nós queremos aprender mais, nós queremos ser esposas melhores, nós queremos ser mães melhores, amigas, Deus, discípulas, líderes, nós queremos ser mulheres melhores, conforme a tua palavra nos descreve. O Senhor tem liberdade nessa noite, Pai, para falar e fazer conforme o teu querer. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Deus. Usa minha boca, Pai, para falar e entregar a mensagem que o Senhor tem preparado para cada coração nessa noite. No nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Amém. Bom, hoje nosso segundo encontro. Ontem nós falamos sobre a resistência, né? Resistir a aquilo que Deus nos chamou para fazer. Depois, se vocês tiverem algo para falar ou acrescentar, todas vocês têm liberdade para me procurar, me mandar no particular, viu? Eu vou ficar muito feliz em receber testemunhos, né? Ou algo que Deus falou ao seu coração. Eu vou ficar muito feliz se vocês compartilhar comigo. E hoje, né, eu estou com essa palavra preparada já há algum tempo, eu tive que fazer um resumo dela, porque ela é um pouquinho mais extensa, mas essa palavra Deus falou muito no meu coração e, inclusive, trouxe um propósito, que é propósito das camisetas, né? Eu tenho, mandei fazer umas camisetas com um versículo que eu vou ler aqui para vocês depois, e porque Deus ministrou muito no meu coração através dessa mulher, que é Ruth, também uma história muito conhecida, mas como Deus fala comigo através da vida de Ruth, porque uma mulher que tinha tudo para desistir, para voltar atrás, para recomeçar de forma que não era a vontade de Deus, né? Enfim, ela estava debaixo de dor, ela perdeu tudo porque ela tinha o seu marido, ela não, a Bíblia não nos fala que ela tinha filhos, né? Então ela não teve filhos com ele, então ela perdeu tudo. Ela poderia ter voltado para sua família e recomeçado, mas ela recomeçou. Mas ela decidiu recomeçar dentro da vontade de Deus. E é fantástica a história dela.
É um livro bem curtinho, né, que dá para ler rapidinho ali. Eu, pelo menos, pego ele para ler, não levanto até acabar. E o versículo principal ali que nós vamos ler está lá em Ruth 1, capítulo 1, versículo 16 e 17. E hoje nós vamos falar sobre recomeço. E lembrando que recomeço nem sempre é só se trata de casamento, né? Que eu sei que é um assunto que eu abordo bastante, mas recomeço tem a ver com todas as áreas das nossas vidas. Quantas vezes a gente precisa recomeçar no trabalho, né? Profissionalmente. Eu vivi essa experiência, tenho vivido essa experiência. Fiquei anos, né? Desde quando a minha filha nasceu, eu não trabalhei fora, mas para os outros, né? Sempre trabalhei para mim mesmo, sempre fiz as minhas coisas que eu pudesse estar com os meus filhos. Foi uma decisão que eu tomei, na verdade, né? Eu tomei essa decisão quando a minha filha nasceu e paguei o preço por isso, porque aí era só ele trabalhando, né? Só o meu esposo. Então nós passamos muitos perrengues mas eu sempre estive ao lado dos meus filhos. Essa foi a minha decisão. E depois de 10 anos, quase 11 anos, né, minha filha mais velha tem, apareceu uma oportunidade de me recolocar no mercado de trabalho. Essa oportunidade veio até mim. E aí eu orei com meu marido, com a minha pastora, e nós entendemos que de fato era algo muito bom. E eu comecei, né? Apesar de já estar encerrando esse ciclo também, eu comecei, retomei o trabalho, foi uma bênção, esses meses todos, né? Estou completando acho que 8 meses, e foi uma bênção. Como eu aprendi, era algo totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida, né? Eu trabalho hoje com logística, mas é muito diferente. Precisei lidar com muitos homens, porque lá é uma transportadora, é muitos homens. Precisei adquirir o respeito deles, e no começo foi muito difícil, né? Uma mulher, meio metro de altura, gente. Vocês pensam, eu ter que mandar num monte de homem que dava 2, 3 de mim. Então, assim, foi tenso. Mas Deus me deu graça, me revestiu, tem sido um tempo precioso na minha vida. Porém, no meio do caminho, eu lembro que eu fiz uma oração para recomeçar, né, no meu lado profissional. Eu orei da seguinte forma: eu falei, Deus, eu quero toda a porção que vem do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tiver para minha vida, eu quero viver, eu quero receber. Mas aquilo que exceder a tua vontade, aquilo que não tiver dentro do propósito, eu não quero. Não me deixa errar, não me deixa ultrapassar. Por quê? É uma empresa maravilhosa, mas é uma empresa de oportunidade, é uma empresa que te faz crescer, vai te atribuindo muito trabalho, recompensam financeiramente, mas aquilo você fica mergulhada na empresa, sabe? Então, assim, para uma mulher que está numa fase de fazer sua carreira, é uma empresa excelente, muito boa mesmo. Mas não é a minha prioridade. Nunca foi a minha prioridade nisso. Na verdade, eu aceitei porque ia dar para me conciliar com tudo, mas o rumo foi tomando outro rumo. Então, eu falei, aí Deus ministrou no meu coração, falou: opa, peraí. Eu te chamei para fazer algo, eu te entreguei uma missão e você abandonou. Que é o quê? O meu trabalho com mulheres. 2020, Deus me chamou para trabalhar com mulheres, através de workshop, que é onde eu falo muito sobre a mesa posta, mas o intuito principal da mesa posta é falar sobre família. Devido a todas as experiências que Deus me permitiu passar, processo de restauração, de cura mesmo na minha vida, de transformação. Deus me transformou e tem me transformado dia após dia com as situações que eu vivo, né, na minha casa. E eu abandonei isso porque eu não estava dando conta de fazer. E aquilo começou a incomodar muito meu coração, incomodar, eu levantar na noite para orar, incomodar. E eu falava, Senhor, mas esse propósito do trabalho veio do Senhor. Eu tive essa certeza, eu tive essa resposta, e Deus disse que sim, que era dele, mas que eu não era para que eu abandonasse a missão a qual ele me atribuiu, o propósito da minha vida, né? Então eu falei, tudo bem, então eu fui até aqui. Então estou encerrando meu ciclo na empresa, estou cumprindo ali um período até eles contratarem alguém para estar no meu lugar e retomando aquilo que Deus me chamou para fazer. Se vai ser me render financeiramente alguma coisa, eu não sei, mas o propósito sempre foi render restaurações e salvação.
de vidas, né? Restauração de famílias, salvação para mulheres e trazer a essência da mulher de volta. Esse sempre foi o propósito. Então, eu recomecei profissionalmente. Então, é isso. A gente sempre tem uma fase da vida da gente que a gente precisa recomeçar. Recomeçar um relacionamento de amizade. Eu também já passei por várias situações com amigas queridas, que no meio do caminho aconteceu alguma situação e eu precisei restaurar aquela amizade, restaurar casamento. Tenho também testemunho de restauração de casamento. Enfim, a gente sempre precisa recomeçar. E a Ruth não foi diferente. Ruth é uma mulher de uma família pagã, né? Não, eles não conheciam o Senhor, não serviam a Deus, mas ela conhece o seu esposo, através da vida dele, ela passa a conhecer o Senhor, né? E só que no meio do caminho ali do seu casamento, ela perde o marido e fica viúva. E a sogra dela, Noemi, tem 2 filhos, os 2 são casados, né? E os 2 filhos morrem, fica as 2 noras ali. Todo mundo conhece essa história. Uma nora volta para a família, seria aparentemente a atitude que qualquer pessoa iria tomar, né? Bom, eu fiquei sozinha, vou voltar para a casa dos meus pais, eu vou voltar para minha parentela. Mas Ruth entendeu da parte de Deus que não era para fazer isso, ela não retorna. E aqui fala a resposta que ela dá, porque aí a Noemi pensa, uma mãe perder 2 filhos, perder marido, perdeu tudo, né? Então, muito amargurada, muito triste, ela fala para essas noras, olha, volta para a família de vocês, eu não tenho mais nada para oferecer, né? Vou ficar aqui até morrer, e bem sofrendo, com muita dor, ela disse dessa forma. E Ruth, lá em capítulo 1, versículo 16, Ruth responde assim, ó. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que eu te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E nessa história já foi ministrada de várias maneiras, né? Sobre esse relacionamento com sogra, que é tão difícil, né? É raro a gente ver um relacionamento assim de nora e sogra, mas é tão precioso ver o quanto Ruth amou a sogra dela, né? E ficou. Provavelmente Noemi era uma sogra maravilhosa, né? Imagino eu, que se ela fosse chata, com certeza ela não ficaria. Mas hoje, lendo assim, Deus me trouxe o recomeço de Ruth. E eu separei 3 pontos aqui. O primeiro ponto que Ruth nos ensina é recomece deixando-se ser guiada pelo Espírito Santo. Por que que Ruth ficou? Porque Ruth conheceu a Deus nessa família. Ela, a Bíblia não é muito clara, mas eu tenho certeza, porque quando ela fala assim, olha, o seu Deus é o meu Deus, significa que Ruth teve um encontro com o Senhor. Ela sabia quem era Deus e ela temeu naquele momento. Não, eu não posso voltar para de onde Deus me tirou. Eu preciso seguir para onde Deus quer me levar. Então, ela se deixou ser guiada pelo Espírito Santo. Quando a gente toma decisões guiadas pelo Senhor, guiadas pela voz do Espírito, as nossas decisões nunca serão equivocadas, nunca nos levarão a danos e prejuízos, né? Nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, Ruth, ela teve essa sensibilidade, ela se deixou ser guiada, ela falou, olha, eu não vou voltar, nem adianta insistir. O teu Deus é o meu Deus, onde você ficar, eu vou ficar, se você morrer, eu vou morrer também, mas eu vou ficar com você, eu não vou seguir para trás, eu vou seguir para frente. Então, essa sensibilidade de Ruth permitiu que ela recomeçasse. E nessa noite eu oro, eu peço a Deus para que nos encha da sensibilidade do Espírito, nos encha, sabe, nos faça ouvir essa voz tão preciosa que é a voz do Espírito Santo. Eu não sei quantas aqui teve já esse maravilhoso privilégio de ouvir o Espírito falar, sabe, de você estar ali, de repente,
às vezes nem é em oração. Eu, particularmente, tenho muitos encontros com o Senhor lavando louça, lavando banheiro, fazendo os meus serviços domésticos, e eu, quando eu vejo, eu estou ali cheia, ouvindo a voz de Deus, sabe? Então, quando você ouve a voz de Deus, você toma as decisões com paz no coração, ainda que decisões contrárias daquilo que a sua carne queira. Porque muitas vezes o nosso lado humano, a nossa humanidade, né? A gente olha para situações nas nossas vidas e tem vontade de desistir, ou de ir para um lado que não é para ir, ou, sabe, a gente é muito limitada, né? Na verdade é essa. Mas quando você ouve aquela voz do Espírito, e aí você sente aquela certeza no coração, é tão precioso quando você toma essa decisão, porque não importa o que aconteça, ainda que você está indo contra uma avalanche, se você está sendo guiada pelo Espírito, é uma paz tremenda, e aí você chega no ponto onde Deus queria te levar, e você começa a colher daquilo tudo. Então, uma mulher guiada pelo Espírito, ela consegue recomeçar em qualquer situação, seja profissional, financeira, no casamento, em relacionamento com filhos, é, em alguma situação de amizade, no ministério, né? Eu não sei quantas de vocês têm um ministério, mas eu sei o quão árduo é o ministério. Às vezes Deus nos propõe algo e no meio do caminho a gente sente que é árduo, que está pesado, ou que não está valendo a pena, ou que não está tendo o reconhecimento que a gente gostaria, mas na verdade o Senhor está vendo todo o nosso esforço, né? E Ele conhece os frutos daquilo que a gente se propõe a fazer para Ele. O segundo ponto é, ela não teve medo de recomeçar, ela se encheu de coragem em Deus. E é tão maravilhoso porque Ruth teve coragem pelas duas. Ela se encheu de coragem no Senhor. Sabe, ela falou, não, vamos, e aí elas voltaram lá para a cidade de Noemi, e ali ela tinha que começar a trabalhar, mas ela não sabia onde que ela ia. E ela teve coragem de ir para as lavouras lá, né? E falou assim, olha, eu vou, e pôs a cara dela, não, eu vou pegando o que cair do lado de cá, aquilo que sobrar, aquilo que não for bom para vocês, eu vou colhendo, para mim já dá. É muita ousadia, muita coragem, né? Porque naquela época não é como hoje, né? Que a gente tem essa liberdade de chegar nos lugares, mulheres, né? E se impor, se colocar no mercado de trabalho. Eu acredito que ela enfrentou muitos desafios. E Noemi não tinha condições emocionais naquele momento para recomeçar com ela. Noemi estava muito ferida, muito entregue às suas dores, mas ela foi pelas duas. Então, o segundo ponto é a gente não ter medo de recomeçar e a gente se encher de coragem. Às vezes Deus vai te colocar numa situação e com geralmente situações difíceis e desafiadoras, e sempre vai ter alguém que está dependendo da sua coragem. Eu, por vários momentos, eu passo por isso e eu falo, Deus, mas eu estou tão desanimada, eu também estou precisando de alguém me encorajando, né? E aí Deus sempre ministra no meu coração que o meu encorajamento vem dele, vem da palavra, né? Tem sempre alguém precisando da minha ousadia. Então, para a gente recomeçar algo na vida da gente, nós não podemos ter medo. Se eu me propus a ser guiada pelo Espírito, eu ouvi os comandos do Senhor. Então, o meu medo ele precisa ser lançado fora. E a minha ousadia, a minha coragem vem do Senhor. Senhor, o Senhor está me pedindo para seguir dessa forma. A gente precisa ser transparente. Pai, eu não consigo ver como recomeçar. Meu coração está ferido, eu estou desanimada, eu estou cansada, eu estou frustrada, eu não gostaria de ter passado por tal situação, mas o Senhor me falou para fazer dessa forma e eu quero obedecer. Então, me encha de coragem, sabe? Tira esse medo, essa ansiedade, essa insegurança do meu coração. A nossa oração tem que ser sempre assim, muito transparente com o Senhor. Ah, Gabi, mas Deus conhece meu coração. Ele conhece. Ele conhece de fato, melhor que nós mesmos, inclusive. Mas ele gosta quando a gente rasga o coração para ele. E, e a gente se põe, né, a obedecê-lo. Então, Ruth, ela se deixou ser guiada, ela foi corajosa, ela não teve medo, ela foi para as lavouras, ela foi colher ali o que sobrava,
enquanto a sua sogra estava se recompondo. E o terceiro ponto é recomece com fidelidade e gratidão. Por quê? Porque quando Boaz encontrou ela ali e tudo, e, e falou para ela, né? Não, eu quero você aqui na minha lavoura, né? Vem, pediu para chamar ela, para ela ir com as servas dele e tudo. Ela, tô arrumando ali que parou de tocar, gente, um número me ligando. Ela, quando ele pegou, ela chamou ela para ir com as servas dele para servir lá. A sogra dela fala assim para ela, ó, tá lá em Ruth 2:22, fala assim, ó, e disse Noemi a Ruth, melhor é ir, filha minha, que saia com suas moças, para que no outro campo não te encontre. Então, a Noemi fala assim, é melhor você ir. Aqui, nessa parte da história, Noemi, ela já tinha entendido o que estava acontecendo. E aí ela começa a se reerguer novamente para ajudar a Ruth. Percebe que no começo da história, Ruth precisou ser corajosa para ajudar Noemi. Noemi, quando entende o propósito do que Deus iria fazer na vida de Ruth, ela começa a se reerguer. E ela fala assim: vai, minha filha, vai com essas moças, é melhor ir lá você vai estar segura, lá ninguém vai mexer com você, né? Tem outra versão que fala te amolestar. Tem uma outra versão bíblica que fala isso. Então, assim, lá ninguém vai te fazer mal. E Ruth vai. Por que que eu coloquei ela recomeça com fidelidade e gratidão? Porque exatamente isso. Ruth, ela foi muito grata, né? Inclusive, uma das qualidades que Boaz gostou muito é do coração da Ruth, da forma como ela agiu, né? E a sogra dela orientou ela em tudo, ensinou ela o que fazer, como fazer para conquistar aquele coração. E Ruth foi leal, ela foi grata ao que aquele homem estava fazendo por ela. E ela foi grata e leal à sua sogra também, e obediente. E aí ela foi, fica ali. E o restante da história, eu quero que vocês leiam. Esse é o meu desafio de hoje, que vocês leiam esse capítulo inteiro a coragem de Ruth de recomeçar, a fidelidade de Ruth ao Senhor, o coração dela ter sido deixado guiada pelo Espírito, fez com que Deus escrevesse uma nova história para aquela mulher. Ela recomeçou uma nova história. E ali depois tem o casamento dela, né? Tem o filho, e o versículo final mesmo que Deus me dá que é o que está na minha camiseta, é que Ruth é reconhecida como uma mulher virtuosa. No final de tudo, ela é reconhecida. Ela sai de uma história viúva, nova, triste, para uma história de vitória, de um casamento bem-sucedido, amada, respeitada e reconhecida como uma mulher virtuosa. E é isso que Deus faz nas nossas histórias. Eu preciso me deixar ser guiada pelo Espírito, eu preciso deixar o medo e me encher de coragem, eu preciso ser fiel e grata a tudo aquilo que Deus me propõe a viver. E aí eu consigo recomeçar uma nova história em qualquer área da nossa vida. O que eu não posso é desistir. Se Ruth tivesse desistido, ela o meu caiu completamente. Eu até mandei esses Mas insights. você foi aparecendo pra gente. É, para mim caiu aqui. Normal. Então vamos terminar que vai cair aqui. Ai, Deus. Quem vocês me chamou, ligou esses microfones, menina? Para mim sumiu tudo aqui, caiu, abriu a tela do começo. Eu falei, meu Deus, caiu o tempo. Bom, é isso. E aí, Ruth, então, ela se deixou ser guiada pelo Espírito Santo, se encheu de coragem e foi fiel e grata, e Deus fez, restaurou a história dessa mulher, porque ela decidiu recomeçar. Ela não desistiu. Se ela tivesse desistido, né, qual seria a história de Ruth? Será que conheceríamos Ruth, né? Não, mas hoje ela está aqui e nós estamos nos espelhando nela. E eu escrevi algo aqui que eu vou ler para a gente finalizar, que Deus foi ao encontro de Ruth no meio do seu povo, resgatou ela através do casamento. A dor de Ruth ao ficar viúva não afastou ela de Deus. Pelo contrário, ela sabia em quem ela cria. Ela tinha convicção que Deus atribuiu a ela uma missão e ela não ia parar até cumprir.
Ela sabia que o passado não era o seu lugar de futuro. Ficaria e recomeçaria com coragem, ousadia, fidelidade e obediência pelas duas. Então Ruth recomeça e se torna a mulher restaurada, escudo da sua família. Não olhe para trás, não retorne para o lugar que o Senhor permitiu. Não retorne para o lugar que Deus te tirou. Sirva com honra quem o Senhor permitiu que ficasse ao seu lado. Caminhe com convicção do seu propósito. Seja fiel e leal. Essa é a mensagem que Deus falou no meu coração e que queimou, e que eu desejo que queime no coração de vocês e que venha de encontro com o momento que vocês estão vivendo, viu? Hoje eu vou escolher mais uma para orar. Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem 6 minutos. Seu áudio tá mudo, mãe. Não consegue. Ah, você só escuta. Depois você coloca lá no grupo pra gente o que você ia falar. Manda um áudio para nós no grupo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vou chamar para orar. Camila, ora por nós hoje. Boa noite a todas. Vamos lá. Senhor Jesus, querido e eterno Pai Celestial, ó Pai, humildemente peço que abençoe cada uma de nós, Senhor, não só a nós, mas as nossas famílias, a família de cada uma de nós aqui, que estamos reunidas em Teu nome, Senhor, para crescer espiritualmente e podemos melhorar como mães, como esposas, como filhas, como amigas, enfim, cada aspecto da nossa vida. Senhor, estamos buscando na Tua palavra uma forma de melhorar, não no mundo, Senhor, mas na Tua palavra. Humildemente também peço, Senhor, para que o Senhor nos esvazie e encha-nos da tua palavra, do teu espírito, Senhor, para que a gente possa recomeçar, meu Pai, agindo da maneira correta, agindo de forma correta, segundo a tua palavra, meu Pai. Humildemente peço também que abençoe a Gabriela, que iniciou essa empreitada na nossa vida, meu Pai, nos ajudando com conselhos, com sabedoria, e encha cada um de nós também com sua sabedoria, meu Pai. Humildemente te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.